Dando continuidade aqui à questão extra, dessa vez falando sobre rede de circuitos virtuais ATM. ATM é um protocolo de retransmissão de células projetado pelo Fórum ATM. Ele pode ser imaginado como uma rodovia de informações. Um dos objetivos desse projeto, do protocolo ATM, era a necessidade de transmissão e o mais importante dele é a necessidade de transmissão para otimizar o uso de meios de transmissão em alta velocidade, em particular fibra ótica, além de oferecer larguras de banda amplas e equipamentos em meios de transmissão, já que equipamentos em meios de transmissão são muito suscetíveis à degradação de ruídos. E era necessária uma tecnologia para tirar proveito de ambos os fatores e assim maximizar a taxa de dados. Já a interconectividade, o sistema tinha que realizar uma interface com sistemas existentes e fornecer uma interconectividade a longa distância entre eles, sem diminuir sua eficácia ou exigir sua substituição. Quanto ao custo, o projeto deve ser implementado de uma forma barata, de modo que o custo não seja uma barreira para sua adoção. Se o sistema ATM se tornar um backbone nas comunicações internacionais, como pretendido, ele tem que estar disponível a baixo custo para todo usuário. Quanto à hierarquia, o novo sistema deve estar apto a operar e suportar as hierarquias de telecomunicações já existentes, como loops locais, provedores locais, operadores de longa distância, entre outros. E também deve eliminar o maior número possível de funções de software. Quanto às barreiras encontradas na implementação. Antes do ATM, a comunicação de dados na camada de enlace tem se baseado na computação de quadros e em redes de quadros. À medida que essas redes se tornaram mais complexas, as informações que têm que ser transportadas no cabeçalho ficaram mais extensas. O resultado, assim, são cabeçalhos cada vez maiores com relação ao tamanho de unidades de dados. E isso, infelizmente, faz com que haja desperdício. Se não houver muita informação para ser transmitida, grande parte do campo fica sem uso. Para melhorar a utilização, alguns protocolos fornecem tamanhos variáveis de quadros. Quanto ao tráfego de rede mista, a variedade de tamanhos de quadro torna o tráfego imprevisível. Switches e multiplexadores devem incorporar sistemas de software sofisticados para gerenciar os diferentes tamanhos de quadro. A interconexão das diferentes redes de quadro é lenta e cara, e às vezes é impossível de ser implementada. Outro problema de fornecimento de entrega e velocidade constante, quanto aos tamanhos dos quadros, já que eles são imprevisíveis. Já quanto à rede de células, muitos dos problemas associados à interconexão de dados são resolvidos adotando o conceito denominado rede de células. Uma célula é uma pequena unidade de dados de tamanho fixo. Em uma rede de células, que usa uma célula como unidade básica para a troca de dados, todos os dados são carregados em células idênticas que podem ser transmitidas com total previsibilidade e uniformidade. Como cada célula é do mesmo tamanho e todas são pequenas, o problema associado a multiplexar dados de diversos tamanhos são evitados. Assim como é mostrado na figura, a multiplexação de uma rede de células. Agora falando sobre a arquitetura. O ATM é uma rede de comutação de células. O dispositivo de acesso aos usuários denominados pontos terminais são conectados por uma UNI aos switches dentro da rede. A conexão entre dois pontos terminais é realizada por rotas de transmissão, são os TPs, ou rotas virtuais, VPs, e circuitos virtuais, VCs. Uma TP é uma conexão física entre um ponto terminal e um switch, ou entre dois switches. A rede de células se baseia em circuitos virtuais, VCs, denominados VCs. Todas as células pertencentes a uma única mensagem seguem o mesmo circuito virtual e pertencem em sua ordem original até atingir seu destino. Aqui na figura podemos ver 8 pontos terminais que estão se comunicando por meio de quadros VCs. Entretanto, os dois primeiros VCs parecem compartilhar a mesma rota virtual do switch 1 ao switch 3, e portanto é plausível juntar esses dois VCs para formar uma única VP. Por outro lado, fica claro também que outros dois VCs compartilham a mesma rota do switch 1 até o 4, e assim também é sensato combiná-los para formar uma VP. Quanto às conexões, na primeira conexão temos dois tipos de conexão, PVC e SVC. Na conexão PVC, uma conexão de circuitos virtuais permanentes estabelecida entre dois pontos terminais pelo provedor de rede. As VPIs e VCIs, que são identificadores do que já foi explicado das redes físicas, são definidos para conexões permanentes e os valores introduzidos nas tabelas de cada switch. Conexões SVC são usadas cada vez que um ponto terminal quiser estabelecer uma conexão com outro ponto terminal.
e deve ser estabelecido um novo circuito virtual, o ATM não é capaz de realizar essa tarefa sozinho, precisa dos endereços de cada camada de rede, bem como os serviços de outro protocolo. O mecanismo de sinalização do outro protocolo estipula uma solicitação de conexão usando os endereços da camada de rede dos dois pontos terminais. O mecanismo efetivamente utilizado deve depender do protocolo da camada de rede. Quanto à computação, o ATM usa switches para direcionar a célula de um ponto terminal de origem a um ponto terminal de destino. O switch redireciona as células usando VPIs e VCIs. O roteador requer o identificador inteiro. Exemplificando, na figura, uma célula com VPI igual a 153 e VCI igual a 67 chega na interface do switch 1. O switch verifica na tabela de comutação que armazena 6 blocos de informações por linha: número de interface de chegada, VPI de chegada, VCI de chegada, número de interface de saída correspondente, novo VPI e novo VCI. O switch encontra a entrada com a interface 1, VPI 153 e VCI 67 e descobre que a combinação correspondente à interface de saída 3, VPI 14 e VCI 92. Ele altera o VPI e VCI no cabeçalho para 14 e 92, respectivamente, e despacha a célula para a interface 3. Quanto às camadas, o padrão ATM define 3 camadas de cima para baixo, que são a camada de atuação e aplicação, a camada ATM e a camada física. Quanto à camada física, o projeto original do ATM se baseava no SONET, como portadora da camada física. A preferência pelo SONET existe por 2 razões. Primeiro, sua alta taxa de dados da portadora reflete o desenho e a filosofia do ATM. Em segundo, os limites de célula podem ser definidos claramente. O ATM não limita a camada física ao SONET. Já a camada ATM fornece serviço de roteamento, gerenciamento de tráfego, comutação e multiplexação. Ela processa o tráfego de saída, aceitando segmentos de 48 bytes de todas as subcamadas AAL e transformando-as em células de 53 bytes pelo acréscimo do cabeçalho de 5 bytes. O ATM usa 2 formatos para esse cabeçalho: um para a célula UNI, interface de usuário-rede, e outro para as células NNI, interface rede-rede. Já a camada de adaptação e aplicação, a AL, foi desenvolvida para possibilitar 2 conceitos do ATM. O primeiro, o ATM deve aceitar qualquer tipo de payload, tanto quadros de dados como o fluxo de bits, e ele também deve transportar um payload multimídia. Ele pode aceitar fluxos de bits contínuos e subdividi-los em blocos para serem encapsulados em uma célula na camada ATM. O ATM se divide em 4 versões: AL1, 2, 3/4 e 5. Vamos falar sobre o AL1 e 5, já que são os mais utilizados. O AL1 ele suporta aplicações que transferem informações em velocidade constantes, como vídeo e voz. Ele possibilita que o ATM se conecte em redes telefônicas digitais já existentes, como linhas T e canais de voz. Número de sequência: esse campo de 4 bits define o número de sequência para ordenar os bits. O número deles, algumas vezes, é usado para temporização, que deixa 3 bits para o sequenciamento. Quanto à proteção de número de sequência, o segundo campo de 4 bits protege o primeiro. Os 3 bits corrigem automaticamente o campo SIM. O último é um bit de paridade que detecta erros em todos os 8. Na figura abaixo, ilustra como o fluxo de bits de dados é fatiado em blocos de 47 bytes e encapsulado em células. A subcamada CS divide o fluxo de bits em segmentos de 47 bytes e os passa para a subcamada SAR abaixo. Note que a subcamada CS não acrescenta um cabeçalho e a subcamada SAR acrescenta um byte de cabeçalho e passa o segmento de 48 bytes para a camada ATM. Já a L5 parte do pressuposto que todas as células pertencentes a uma única mensagem trafegam sequencialmente e que as funções de controle são inclusas nas camadas superiores da aplicação transmissora. Os 4 campos de trailer da camada CS são usuário-usuário, utilizado por usuários finais conforme descrito, identificador de parte comum, igual ao definido anteriormente, o comprimento, o campo L de 2 bytes, indicando o comprimento dos dados originais, e o CRC. Os últimos 4 bytes destinam-se ao controle de erros em todas as unidades de dados, assim como pode ser visto na figura abaixo.